que fazia essa diferença no olhar ali de gerar memória, de gerar uma história, de engajar essas pessoas. E a gente fez muita coisa durante todos esses anos, e a gente tenta sempre inovar dentro dos nossos clientes, dos projetos, fazer coisas diferentes, enfim, testar formatos. Está sempre acontecendo algo diferente também, né, no mundo da aprendizagem, com tecnologia ainda nem se fala. Então, o que fazia essa diferença? O que ficava para esses participantes? E aí a gente dedicou ali 6 meses para olhar para essas avaliações de reação dos nossos participantes, para conversar com esses participantes, para saber deles o que de fato gerava essa experiência. Então, não só o que a gente achava que era bom para a aprendizagem, mas o que de fato ficava. E aí a gente pegou algumas turmas de imersão, pegamos alguns clientes, entrevistamos pessoas, pilotamos atividades diferentes e sentimos qual foi essa diferença aí do ponto de vista do participante. E a gente começou a discutir dentro de casa o que a gente chamou de design de experiência de aprendizagem. Porque até então a gente falava muito, e eu acho que é algo que aqui vocês, profissionais de TD, já sabem muito, né? Que é o design da aprendizagem em si. Então, é quase como se fosse o flow de um projeto, de um programa, de um treinamento. Então, a gente tem ali um passo a passo de como construir aquilo para chegar num objetivo de aprendizagem que você mapeou lá naquele início. Então, eu preciso que eles cheguem com essa competência aqui, eu sabendo essas coisas aqui. E aí, para isso, eu vou trilhar esse design de aprendizagem, que é aquilo de eu vou conectar com o meu participante, vou entender e trazer, né, os benefícios para ele, porque o adulto ele só vai aprender se ele entende o que há naquilo para ele. E aí, a partir disso, a gente vai discutir os desafios, as dificuldades, como é que isso se conecta com a prática, com o dia a dia dele, né? O que está pegando ali realmente. E aí sim eu vou trazer conceitos, ferramentas, e aí treinar, né, essas ferramentas depois fazer a transferência na prática e apoiar essa transferência na prática. Mas tudo isso é um design de flow, de aprendizagem, de programa, de treinamento, enfim, que a gente já costumeiramente faz, imagino que vocês também já façam por aí, mas ao discutir o que gerava esse uau, o que gerava essa experiência, porque, lembra, a gente está falando de um contexto em que as pessoas, para serem engajadas, estão cada vez mais difíceis, né? É uma atenção muito mais fragmentada. E como é que a gente fazia a aprendizagem ficar com as pessoas? Né? Acho que como é que a gente fazia a aprendizagem gerar essas histórias? E aí veio o design de experiência de aprendizagem. Então, o que a gente vai focar aqui hoje é trazer um pouquinho do que a gente desvendou do que mais ficava e daquilo que mais funcionava e como a gente faz isso acontecer na prática hoje, né? Então, a gente vai contar um pouquinho aí das histórias de alguns clientes, de alguns projetos, de algumas coisas internas que a gente tem feito que vão nessa direção. E aí, acho que a nossa metodologia aí, para vocês saberem um pouco dessa carinha, é essa, tem bastante coisa aqui, mas ela é dividida hoje em 4 pilares, tá? Conexões, ludicidade, sensorialidade e memória. Então, dentro de cada um desses 4 pilares, a gente tem 3 elementos. E aí a gente vai focar e aprofundar cada um desses elementos aqui hoje, contar essas histórias, trazer exemplos. E aí, onde é que está a IA nisso tudo, né? A gente vai trazer um pouquinho de como a gente utiliza a IA para fabricar todos esses elementos, porque afinal somos nós quem costuramos tudo isso e que fazemos todo o design dessa experiência, mas também como é que a gente pode utilizar em sala de aula, como é que a gente pode usar durante a aprendizagem ali com o nosso participante, tá?